Olá, pessoal! Sages, como vocês estão? Espero que maravilhosamente bem. Eu andei fazendo vídeos para geral, intuitiva, né? Atemporal. Este vídeo também é atemporal, é intuitivo, mas não é para geral, é para os Sages. Ha! Estou num setup novo, mas na verdade é um provisório, porque eu tô de mudança, né? Não sei, acho que eu já tinha falado isso aqui. Eu estava preparando para mudar e aí tá tudo ainda muito confuso, porque antes de fazer cada mudança, eu faço uma limpeza do que vai para o novo lar ou do que não vai. Então, se eu tiver coisas para doar, eu já separo. Se tiver coisas para reparar, eu já separo, sabe? E aí eu não preciso carregar peso do que não me serve mais. Então, é um processo que às vezes demora um mês, viu? É isso. Como tem passado, Sages? Me conta nos comentários, vocês assistiram os últimos vídeos? Então, para quem é novo, caiu de paraquedas aqui, meu nome é Flávia Mendes, sou terapeuta holística, trabalho com dança e fotografia também com fins terapêuticos, mas eu faço a mentoria através da leitura dos arquétipos pela simbologia do tarô. Se esta leitura não servir para você, se não se encaixar no seu momento, pode ser que se encaixe num outro momento e você volta aqui depois. Pode ser também que você caia aqui de paraquedas numa outra data que não hoje. Como é temporal, pode também te ajudar de alguma forma, responder alguma questão que você tenha em mente, quem sabe. Se não servir para você, também você pode compartilhar, porque pode beneficiar uma outra pessoa que esteja precisando. E também, se você quiser uma energia particular na sua energia própria do seu momento, que não seja esse inconsciente coletivo, veja na descrição do vídeo os meus contatos, tá bom? Ou escreva nos comentários também, eu vou ficar muito feliz da gente poder marcar um horário, pode ser online, porque você pode estar num fuso horário totalmente contrário ao meu, não tem problema. 2 de ouro, já começamos aqui com 2 de ouros. Mas o que eu tenho para falar? Bom, você pode curtir o canal se ainda não curtiu. Nossa, 2 de ouros, 2 de copas, energia do 2 aqui, hein? Você pode clicar no sininho para receber notificações, se achar que deve, que eu mereço a sua atenção. Você pode assistir o vídeo até o final também e não pular a sacerdotisa. Bom, quem já está acostumado, vou ser repetitiva. A me ver por aqui sabe que eu vim parar aqui no YouTube fazendo as leituras por conta da carta da sacerdotisa. Sonhava com ela. Aí eu recebi uma mensagem através de uma astróloga de que eu tinha que fazer esse trabalho de cura, que a sacerdotisa era eu. Qualquer dia eu sento. Lá no meu Instagram Mulheres Sábias, vocês podem me achar lá. Eu vou fazer um vídeo contando a história. Eu tenho um canal aqui no YouTube, Mulheres Sábias também, mas está de stand-by. Então, eu tenho um amor, carinho por essa carta da sacerdotisa. Dois de ouros, 2 de copas da sacerdotisa. Vamos lá, então. Bom, eu já embaralhei demais, né? Já, porque eu já estava embaralhando aqui antes, Sages. Sages, na astrologia tropical, eu também sou Sages, tá? Na Védica, que é sideral, aí eu já sou Escorpião. Aliás, tem 5 planetas retrógrados em Escorpião. Ou seja, estamos no fundo da lama para renascer como a fênix. Mais uma vez, gente, é cansativo esse processo de healing que Escorpião passa, né? Mas é um curador. E é isso. Se você tiver o ascendente aqui em Sages, ou tiver a Lua ou a Vênus em Sages, não necessariamente o Sol, ou na Védica também você for Sages, essa leitura pode servir para vocês. Vocês também podem se espelhar, né? Pode ser para alguém aí que vocês estejam se relacionando. Bom, deixa eu tirar as cartas, porque se não deixar eu fico falando e embaralhando.
O eremita, eita, sacerdotisa com eremita. Gente, mais escorpião do que a gente aqui nesse momento. 4 de paus. 3 de ouros. Eu ainda não consigo saber do que a gente tá falando, sabe? O enforcado. Gente, é muita interiorização. Sacerdotisa, eremita, enforcado. 9 de copas. De alguma forma, isso te traz uma realização. 9 de espadas. Tinha que aparecer o 9 de espadas? Oh, tô gostando não, hein? Brincadeira. O louco. 2 de paus. Que energia do 2 é essa? 2 de ouros, 2 de copas e 2 de paus. Paralisação, insegurança, libertação, o imperador. 6 de espadas. O hierofante. Tem alguém mergulhando muito profundo aí no seu interno, se isolando para autoconhecimento, para alta sabedoria, para intuição. Tem alguém aí. 9 de ouros. Olha, para alguns. Pajem de copas, ó, no fundo do deck. É realmente vocês genuinamente olhando para vocês mesmos, se descobrindo e a partir daí tendo novas ideias, aprendendo como se relacionar com os seus próprios propósitos, próprios ideais, de coração puro. Adorei esse fundo do deck e explica muita coisa aqui dessas cartas da sacerdotisa, o eremita, hierofante e enforcado. Ainda não dá para saber do que se trata, mas pelo que eu tô vendo aqui, muito por cima, superficialmente, você vai entrar num conhecimento interior aí muito grande. E é isso que vai te fazer trazer as realizações, tá? Você decidiu iniciar alguma coisa e batalhar por alguma coisa, ainda que correndo riscos, não sabendo muito bem onde dá. Mas você já está com a mão na massa aqui. Você já está, né, fazendo, acontecendo, ainda num projeto inicial da coisa. E isso, da mesma forma que isso te traz esse início de projeto para fazer alguma coisa, até de forma material, pode ser trabalho, pode ser financeiro, ainda não sabemos aqui, isso de alguma forma te desperta também no campo emocional, no seu campo do aconchego, no seu campo da compaixão, do amor consigo mesmo. Não precisa ser o amor romântico, tá? Apesar de ser um 2 de copas, mas isso começa junto trabalhando. E quando acontece isso, quando vem esse despertar que se inicia, né, da sua questão do campo emocional, você se interioriza de uma forma que você começa a usar a sua intuição, a sua voz interior e tudo que você tem de mais energia feminina, não quer dizer mulher, não quer dizer gênero, mas você começa a usar essa intuição e se aprofundar nas suas questões internas. E da mesma forma que você se aprofunda nas suas questões internas, você também se isola. Para quê? Para usar o seu aprofundamento, o seu autoconhecimento, para iluminar o seu caminho, que já é uma questão externa. Sacerdotisa com eremita. Ainda que você precise realmente se isolar, e ainda que não seja um isolamento só físico, seja mais um isolamento de campos emocionais, de questões internas, de inconsciente, subconsciente. E isso te traz de alguma forma, talvez essa sabedoria que vem dessa sua interiorização, das suas questões de trabalhar a intuição, de ser mais variável, trabalhar as suas luzes e sombras e trazer
clareza das suas sombras, isso te faz com que você seja uma pessoa mais reconhecida, mais aplaudida, mais quenquista. Por quê? Porque quando você traz isso para o externo, para iluminar o seu caminho, as pessoas no seu entorno observam e te admiram por isso. Você passa a ser um exemplo. Muita gente tem a vontade, deixa eu mexer aqui, de fazer mesmo essa reclusão para se conhecer, mas não tem coragem, né? Porque quando você começa a olhar para si, se interioriza e se isola de alguma forma para isso, você tem que trabalhar com as luzes e sombras. Você vê que aqui na carta da sacerdotisa, eu uso o tarô mitológico que eu adoro, da mitologia grega, tem a coluna clara e escura da sombra, da falta de luz, né? Porque, na verdade, de uma perspectiva junguiana, inclusive, eu falei que a minha mentoria é sobre... não vou mexer aqui não, porque tem fio aqui, mas, enfim, os arquétipos junguianos, né? A sombra é você, quando você traz à luz o que está no inconsciente. O inconsciente é a sombra, porque você não conhece, né? E aí as pessoas não têm coragem, mas quando vê talvez uma outra pessoa entrando nesse processo, é por isso que estamos aqui em Escorpião, né? 5 planetas retrógrados de Escorpião, que eu falei no início do vídeo. Foi nesse ou não foi no outro? Não sei. E elas não têm coragem, mas quando elas veem alguém fazendo isso, elas de alguma forma, elas aplaudem, assim, poxa, que coragem que você teve de trabalhar com as suas questões, tá? E aí você entra num ciclo, pessoas resolvem te ajudar, resolvem se aconchegar, você recebe algum tipo de recompensa por isso, ainda que sejam afagos, abraços, mas você recebe. E aí você tem também, entra numa sabedoria de que, poxa, agora eu posso enxergar as coisas sobre o outro ponto de vista, já que tudo paralisou, eu paralisei, a vida parou nesse meu processo de tentar entender isso que eu tô começando, né? De trabalho, e que te traga também, que te traz também essas questões emocionais. Você não reclama de quando tudo paralisa, mas você começa a olhar as coisas sobre um outro ponto de vista e uma outra perspectiva. E aí a realização realmente vem. Pode até demorar, né? Porque tem um enforcado aqui, tudo paralisa, mas a realização, ela vem. Tem 9 de copas aqui, depois de um 4 de paus. A realização vem. Tem 3 de ouros, 9 de copas, 4 de paus. A realização vem. Só que como você passou por esse processo, ou está passando por esse processo recente, a mente, que sempre fica perturbando a gente, porque ela é estratégica e ela não quer que a gente corra risco, a mente não quer que a gente corra risco, né? E quando a gente entra nesse processo que tudo paralisa, a gente corre riscos de coisas não andarem. Mas aqui diz que vai andar e vai ter realização. A mente, ela começa a te trazer abobrinhas na cabeça, de forma que você fica assoberbado ou até com muitas dúvidas e falta de esperança de seguir em frente. A mente gera dúvidas sobre a sua capacidade de se jogar no novo, que não é garantido. Lembra aqui que eu falei no início, o 2, quando você está investindo, trabalhando alguma coisa, ainda que sem garantia, de uma questão muito inicial, e também da mesma forma no campo emocional, ainda está no processo que você está fazendo, mas não tem a garantia. Então, é esse louco aqui. Só que aqui o louco, um arcano maior, é a vida, tá? Isso é para a vida. Mas você tem que cuidar aqui de como a mente pode
te trazer dúvidas que talvez sejam dúvidas criadas, não tão reais. Porque isso vai te prejudicar, pode te prejudicar a você se jogar no que você começou ali a fazer e trabalhar de forma criativa, tá? E isso te paralisa, você fica paralisado, mesmo ainda, olha, com as duas estacas, né, de fogo, paus é fogo, mesmo com a sabedoria aqui do Hierofante, isso te paralisa. Não pode. Não pode. Você tem que seguir em frente, porque quando você segue em frente, você domina a situação. Você realiza, você comanda, você faz e acontece. Você se torna realmente um imperador. Porque aquele processo ali é dolorido, né? Apesar de não aparecer nenhuma carta assim. Bom, tem o 9 de espadas aqui, mas que é muito mental. Mas não aparece mais nenhuma outra carta de dor, só o enforcado da paralisação. E aí quando você se torna a pessoa que comanda, faz, acontece, o líder, o pai, o rei da situação toda, você fala, poxa, ó, não paralisou, me interiorizei, tinha que ser assim, porque eu fiz tudo que estava ao meu alcance e continuo seguindo em frente, porque a vida segue. Mesmo com a mente te perturbando ali. E aí vem a sabedoria maior, tá? Que pode ser através de uma figura sua mesmo, tá? Porque o imperador, depois que já tendo passado por aquele processo todo de autocura, conhecimento interno, autoanálise e tudo mais, ele consegue, com toda a capacidade e poder que ele tem de realizar, a trazer essa experiência para uma sabedoria maior. Porque se não é o próprio, é alguém próximo a esse próprio, tá? Pode ser um mentor, pode ser um mentor espiritual, pode ser um psicólogo, pode ser alguém que você confie, uma pessoa mais velha, talvez, e que te ajuda a juntar toda essa sabedoria do autoconhecimento que você passou. E aí, gente? E aí? Lembra que eu falei que realiza no campo emocional, depois de ter passado por esse processo, de ter ficado tudo parado? Vem também a realização no campo que você queria, material. Tá aqui, 2 de ouros para o 9 de ouros, 2 de copas para o 9 de copas. Ainda que a satisfação emocional venha antes da satisfação material, porque a mente também fica ali, né? Te questionando se você deve seguir nas novas jornadas que você começou ou não. E então vem depois, mas vem com muita sabedoria, muita consciência, seguindo seus valores internos, trazendo à luz todas as suas sombras que estão ali no inconsciente. Eu achei esta leitura linda. Até porque o fundo do deck é o Pajem de Copas, ó, né? Que eu falei no início, e combina muito com tudo isso. Você se olhando no espelho que está Narciso, mas para sabedoria, não para egoísmo, para se você se conhecer de uma forma genuína, porque o Pajem de Copas é uma figura mais inocente, genuína e com novas ideias, novos propósitos, de querendo criar e cocriar de forma genuína. E esta leitura, Sages, está linda.
linda, belíssima, na verdade. Tudo a ver com esse momento de Sagis. Dia 22, né? No sábado agora, começa aí o Sol, né? Sagitário, nos signos, né? Astrologia tropical aqui, Sagis. Eu achei fantástico isso tudo, viu? Fantástico. Muito fantástico. Parar para analisar os resultados que vêm depois das autoanálises, nossa, o de seguir em frente, fazer acontecer, da sabedoria, tomando cuidado dessa mente, né, que fica, será? Não, usa a sabedoria, porque, sacerdotisa, eremita, enforcada, hierofante, imperador. Tô até me sentindo agora, tá? Energia do imperador, né? Que não tem a ver com gênero, mas poderia ser imperatriz aqui, a mãe terra. 9 de ouros. Gente, sensacional essa leitura. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam, se está ressoando com esse momento de vocês. Se vocês virem depois também, vocês me contem se ressoou, se daqui a um mês, se tudo aqui fez algum... Eu não gosto de falar faz sentido para você não, porque eu não gosto disso. Eu acho muito repetitivo, muito sem criatividade. Mas se está de acordo com o seu momento, com a sua vida, com as suas questões, com os seus aprendizados. E é isso, tá bom? Espero ter ajudado, Sagis. Até o próximo vídeo.